Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Igreja, pela misericórdia de Deus, o Senhor, Ele me deu a oportunidade aqui de estar trazendo a palavra dEle mais uma vez, né, irmãos? Eu andei meio sumida, né? Eu peço os irmãos perdão pela minha ausência, mas o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas, né, igreja? O Senhor Deus, Ele conhece, né, o nosso andar, Ele conhece o nosso sentar, Ele conhece todos os movimentos que nós fazemos, né? Mas a palavra que eu venho trazer hoje aqui é uma palavra que nessa fase agora que eu estou passando na minha vida, é uma palavra assim que falou bastante comigo e eu tenho certeza que vai falar com os irmãos também. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar no coração de cada um de vocês. Amém, irmãos? Essa palavra ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 119. A Bíblia, no versículo 9, a Bíblia diz assim: com que limpará o jovem o seu caminho? Com guardar de tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar de teus mandamentos. Em meu coração guardei tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me teus estatutos. Com meus lábios tenho contado todos os juízos de tua boca. Regozijo-me no caminho de teus testemunhos, mais que em todas as riquezas. Em teus mandamentos meditarei, considerarei teus caminhos e me regozijarei em teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém, igreja? Foram dois versículos, né, que me chamaram mais a atenção, que foi o versículo 9, que a palavra do Senhor fala assim: com que limpará o jovem o seu caminho? Com guardar de tua palavra. E o versículo 14 que fala assim: regozijo-me no caminho de teus testemunhos, mais que em todas as riquezas. Amém, igreja? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Uma palavra, né, igreja, eu quero relatar aos irmãos, né, que, pra quem não sabe, irmãos, eu tenho 16 anos. Se o Senhor permitir, em nome de Jesus, dia 17 agora, desse mês de fevereiro, eu estarei completando meus 17 anos, pra glória de Deus. E igreja foi, né, eu aceitei Jesus quando eu estava completando os meus 14 anos e graças à misericórdia de Deus, eu tenho perseverado, né, irmãos? Eu tenho me esforçado a cada dia mais para agradar o Senhor na igreja. E quando eu aceitei Jesus, o propósito que estava no meu coração é que se eu fosse tomar aquela decisão ali, eu queria ser diferente. Eu queria fazer a diferença. Eu não queria servir a Deus como todos lá fora serviam. Eu não queria servir a Deus, né? Eu não queria estar um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não queria estar tendo prazer com as coisas de Deus e tendo prazer com as coisas do mundo, né? Quando eu aceitei Jesus ali na minha vida, com os meus 14 anos, eu tomei a decisão de que a minha vida seria totalmente dedicada a Ele. Que eu não viveria mais para mim, mas que Cristo, Ele viveria em mim, né, irmãos? Então, foram anos muito difíceis, de novidades para mim na igreja, porque quando a pessoa ela nasce numa família onde as pessoas não guardam o testemunho de Cristo, a pessoa, ela cresce na igreja, ela cresce, ela aprende, né, as coisas do mundo, apesar de que o pecado está condenado na nossa carne, então toda pessoa, ela já tem o instinto do pecado na igreja. Então, por crescer numa família na qual eu pregava o Evangelho de Cristo, eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Eu comecei a ir em outras igrejas, mas não tinha chegado no profundo do Evangelho da igreja. Eu comecei a frequentar ministérios que eles pregavam apenas a prosperidade na terra, eles pregavam apenas que o Senhor, Ele quer o coração da igreja, que as pessoas hoje em dia pensam que pecado é só você fumar, é só você beber, né? Então, eu não conhecia verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então, quando eu completei os meus 14 anos, que foi uma fase assim que estava muito difícil na minha vida, uma fase bem complicada na igreja, que eu não sei, os irmãos podem pensar assim: ah, mas tadinha, tão
só Deus sabe o que eu passei, só Deus conhece a minha história e de algumas pessoas que presenciaram também, né? Sabe de onde eu vim, sabe o que ocorreu na minha vida, conhece a minha história, conhece o meu passado, na igreja. E mais um fato que eu estava enferma. Se hoje eu sirvo a Cristo é porque um dia eu estive enferma, né, igreja? Porque ninguém vai até Jesus são. Os sãos, eles não procuram médico. Os sãos, eles não vão no hospital. A pessoa que vai no hospital é porque ela quer ser curada. A pessoa que ela vai no hospital é porque ela quer receber a cura. Ela não suporta mais aquela enfermidade. Aquela enfermidade ali já não dá mais pra ela, não tá mais aguentando. Ela já tá nas últimas, né, igreja? Porque tanto que quando hoje em dia a igreja, as pessoas sentem uma dor de cabeça, falam, não, vai no hospital, vai consultar, ver o que tá acontecendo com você. E a pessoa, ela chega ao ponto de falar assim, não, eu vou esperar se agravar mais, né? Se eu vou esperar chegar num ponto que eu não venha suportar mais. Quando eu não estiver suportando, eu vou no hospital, né, igreja? Então assim também é conosco no mundo espiritual. A gente procura a Deus quando a gente não tá aguentando mais, a gente já gastou todas as nossas forças nas coisas em vãs, né? Porque assim também aconteceu com a mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que estava enferma durante muitos anos, ela gastava, né? Acreditava nas promessas que o homem prometia, porque vinha um médico e falava assim, olha, se você tomar esse medicamento, você vai ser curado. E ela não via, né, solução, ela não via, né, resultado daqueles medicamentos devido à sua enfermidade. E ela tentou de tudo, tanto que a Bíblia diz, igreja menciona que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. A gente percebe que talvez ela era uma mulher que tinha dinheiro, né? Ela gastou tudo aquilo que ela tinha, né? E mesmo assim não alcançou o milagre dela. Mas ela somente alcançou o milagre dela quando ela teve um encontro com Jesus, quando ela encontrou Jesus, né? Ela alcançou o milagre dela. Isso nos mostra que quando o homem ele tem um encontro com Jesus, igreja, a vida dele é transformada, a vida dele é modificada, né? Então, irmãos, foi uma fase bem difícil, onde eu conheci Jesus e o Senhor ele começou a trabalhar na minha vida, né, igreja? Eu comecei a dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E às vezes eu entrava nos cultos, igreja, e o Senhor usava os irmãos, as irmãs, para estar ministrando a palavra dele ali. E aquilo ali era como se fosse o tanto de facada que a pessoa dá, sabe? Era como se estivessem dando um tanto de facada, assim, porque quando a gente ouve a verdade ela nos confronta. A verdade, ela confronta o pecado que há em nós, o pecado que nós praticamos, né? Ao ponto das vezes eu sair da igreja e falar assim, isso não tem nada a ver, isso é do homem, né? E eu chegava aqui em casa e olhava as pessoas com um testemunho totalmente diferente do que era pregado lá na igreja. Eu falava assim, fulano vive assim e não acontece nada. Mas aí eu comecei a orar a Deus e falei assim, Deus, se realmente o que tá pregando lá no altar vem da parte do Senhor, então me mostra, me liberta, me convence do meu pecado. Porque o Espírito, quando a igreja a gente se aquebranta diante de Deus, quando a gente abre o nosso coração, igreja, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele pousa sobre a nossa vida como uma pomba, né? Quando a gente se aquebranta, quando a gente se humilha diante de Deus, igreja, o Senhor está disposto para nos revelar a verdade. O Senhor está disposto para nos mostrar o que é certo e errado, basta a gente pedir. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pede, ou seja, pediste e dar-se-vos-á. A Bíblia diz que todo aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate na porta, a porta se abrirá. E a Bíblia diz que se os homens sendo maus, se o filho pedir um pão, o homem dará uma pedra, ou se pedir um peixe, o homem lhe dará uma serpente. Pois se os homens sendo maus sabem agradar os seus filhos, sabem dar bondade aos seus filhos, onde é o nosso Pai Celestial. Nosso Deus não nos dará o melhor. Então se o homem ele se dispor, o homem ele colocar, o homem ele pedir para conhecer a verdade, pedir a Deus para conhecer realmente a palavra dele, eu tenho certeza, igreja, né, que o Senhor ele revela. Então, igreja, foram anos, né, dos meus 14 aos meus 16 anos, e foram anos bem difíceis, né, igreja? Anos que, se eu falar assim, foram fáceis, não foi fácil.
né? Não foi fácil, todo dia você enfrenta uma luta, todo dia você tem que guerrear contra um leão e todo dia você tem que aparentar que você é forte, sabe? E você tem que aparentar que você é forte, porque se você começar a reclamar, se você começar a blasfemar, nós às vezes damos mau testemunho para as pessoas que estão lá fora, porque quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós não podemos reclamar, nós não podemos falar, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, não podemos blasfemar. Nós temos que adorar o nome do Senhor, porque a todo momento nós estamos sendo observados, não somente por Deus, mas também pelo inimigo da nossa alma e pelo nosso próximo. Sabe, igreja? No momento que nós estamos passando por dificuldade, nosso próximo ele quer ver, ele não pregava isso, ela não pregava isso, então eu quero ver ela vivendo. Eu quero ver se realmente a confiança dela vai permanecer nesse Deus que ela tanto pregava, que ele tanto pregava. Esse Deus que ela falou que abriu o mar vermelho, né, igreja? Que é o que é o nosso problema, né, comparado ao mar vermelho, né, igreja? Então, o que eu quero dizer para os irmãos, né? Que foram momentos difíceis e ultimamente, igreja, eu tenho aprendido muita coisa com Deus, né? Esse ano ele se iniciou sendo um ano, eu creio, né, igreja, na minha vida, que foi um dos melhores momentos na minha vida, né? Foi um dos melhores momentos na minha vida. Porque nesse momento eu estou tendo experiências com Deus. Nesse momento o Senhor está me ensinando a valorizar a presença dele na minha vida. Ele está me ensinando que a presença dele na minha vida é melhor do que tudo isso que o mundo tem para oferecer. É melhor do que todos os manjares do rei. A presença de Deus é incomparável, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que o homem, quando ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele é um deserto seco. Mas quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele começa a ser um campo, ele se torna um campo fértil. E aonde outrora habitava a injustiça agora está abundante, está abundando. Sabe, igreja? Então, nessa fase da minha vida, né, irmãos, isso é até mesmo motivo de eu não estar mais ministrando a palavra do Senhor, né, ter dado uma parada, né, igreja? Foi por motivos, né, que aconteceram certas coisas na minha vida, né, igreja, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, tudo acontece pela permissão de Deus, né, mas pelo fato das coisas acontecerem pela permissão de Deus não significa que foi da vontade de Deus, porque muitas vezes nós confundimos muito a permissão de Deus com a vontade de Deus, porque irmã, mas tudo que acontece no mundo é pela permissão de Deus. É verdade, tudo que acontece no mundo é pela permissão de Deus. Mas não quer dizer que é da vontade de Deus. Porque hoje um homem homicida pegar uma arma e matar o seu próximo, aquilo aconteceu pela permissão de Deus. Mas se nós formos examinar a palavra do Senhor, nós vemos que isso está contra o Evangelho de Cristo, né? Que isso está contra a palavra do Senhor. Então, se tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor não agrada ao Senhor, né? Tudo aquilo que está fora da palavra do Senhor, tudo aquilo que a Bíblia, que o Senhor condena, que a palavra do Senhor condena, não agrada ao Senhor. Então, o Senhor, ele permite o homicida tirar a vida do seu próximo, né? Mas isso não quer dizer que é da vontade dele. Então, igreja, esse ano, eu creio que vai ser, eu tenho fé, né? Eu creio que vai ser um ano de muita bênção na minha vida, porque esse ano ele começou me ensinando muitas coisas. Esse ano ele se iniciou na minha vida me ensinando a valorizar a presença do Senhor, a valorizar o Espírito Santo de Deus na minha vida, a reconhecer que da onde o Senhor me tirou, Ele não quer que eu volte para lá, né, igreja? Então nós que lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que quando o homem ele vai para os caminhos do Senhor, o Senhor limpa a casa e começa a habitar lá dentro. Mas se o homem ele virar as costas para Deus, né? Se o homem ele voltar atrás, a Bíblia diz que aquele espírito imundo que outrora escravizava ele, vai e volta com mais sede e entra e encontra a casa vazia e entra e destrói a vida da pessoa, né, igreja? Mais do que outrora estava destruído. Então, irmãos, a palavra do Senhor fala assim: com que limpará o jovem o seu caminho?
com o guardar da palavra do Senhor. Sabe, igreja? Às vezes a gente procura, né, irmãos? A gente busca a nossa felicidade, né, em coisas que a gente pensa. O homem, ele pensa que a felicidade dele está nas coisas desse mundo. O homem, ele acredita que a felicidade dele está nas coisas dessa terra, né? E aqui no versículo 14, olha o que a palavra do Senhor fala. Regozijo-me no caminho de teus testemunhos, mais do que em todas as riquezas. Olha o que o salmista escreveu, igreja. Que o salmista, ele se alegrava mais no caminho do Senhor do que em todas as riquezas dessa terra. Se a gente for examinar as escrituras do Senhor, a gente vê que o salmista, ele era um homem que mandava, era um homem que desmandava. Era um homem na igreja que tinha dinheiro, que tinha autoridade na igreja. E eu creio que ele, meditando tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, ele chega à conclusão de que ele se alegrava mais no caminho do Senhor do que em tudo que ele possuía. A alegria dele estava mais no Senhor do que em todas as coisas dessa terra, do que nas suas riquezas. Sabe, irmãos, a gente hoje vê na igreja, o homem, ele procura, hoje, principalmente os jovens. Hoje, os jovens, ele inicia os seus estudos e ele começa a sonhar, né? Ele começa a sonhar quando eu quero me formar em tal área. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E ele começa a colocar aquilo ali como prioridade na sua vida. Ele começa a priorizar, né, aquele sonho dele. Suponhamos, vou dar um exemplo. Eu quero me tornar um médico, né? E a pessoa começa a priorizar aquilo ali. A pessoa, ela passa toda a sua vida focada naquilo ali, né? Ela pensa que quando ela fala assim, pra minha felicidade ser completa, eu tenho que exercer essa área. A pessoa, ela estuda e ela chega a exercer essa área da medicina, né? E quando ela está exercendo essa área, né? Quando ela conquista aquele sonho que ela teve, ela percebe que ainda falta algo na vida dela, né? Que ainda falta algo para que a felicidade dela venha a ser completa. Né, igreja? Isso nos mostra que a nossa felicidade, igreja, ela não está em nada dessa terra. A nossa felicidade, ela só está no Senhor, né, igreja? Nós temos que colocar o nosso Deus como prioridade na nossa vida. Nós temos que colocar o nosso Deus acima de todas as coisas, né, igreja? Porque é maravilhoso nós servirmos o Senhor. É maravilhoso, igreja, nós estamos passando, o mundo está caindo ao nosso redor, mas a gente permanecer glorificando esse Deus que tudo pode, que faz a nossa vida. É maravilhoso, igreja, a tua família está toda desesperada e você está em paz, porque você crê que a vida da sua família está nas mãos do Senhor. Sabe, é maravilhoso, igreja, você se deitar e você confiar. Olha, Senhor, o meu hoje eu te entrego Senhor, eu te agradeço pelo meu hoje, o amanhã eu já te entrego nas tuas mãos. Sabe, é maravilhoso, igreja. É maravilhoso, igreja, é lindo servir o Senhor. É muito lindo, igreja. E nós não podemos deixar que nada nessa terra venha fazer com que nós venhamos parar de sentir a presença de Deus. Porque quando o salmista, ele pecou contra Deus, igreja, a Bíblia diz que o salmista, ele se humilha diante de Deus. O salmista, ele se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, olha, Senhor, não tire de mim o gozo da tua salvação. Sabe, igreja, quando o homem, ele perde o Espírito Santo de Deus, quando o homem, ele entristece o Espírito Santo de Deus, ele sente um vazio dentro do seu coração que é angustiante, igreja, é angustiante. E a pessoa, ela começa a dar valor pela presença do Senhor. A pessoa, ela começa a valorizar. A pessoa, ela começa... Igreja, é horrível você dobrar o seu joelho e você orar e você sentir como se sua oração não estivesse subindo e sentir um vazio na sua oração. Igreja, é horrível você querer, igreja, adorar o Senhor, sentir a presença do Senhor, você não sentir. Sabe, é horrível. E eu meditando na palavra do Senhor, né, igreja? Eu creio que quando o salmista, ele pecou contra Deus, ele perdeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se afastou da vida dele, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não habita no tempo sujo. Ele não habita no tempo que está contaminado pelo pecado. E ali o salmista, igreja, ele fala: Senhor, olha, Senhor, cria em mim, Senhor, um coração limpo.
e renova um espírito firme em mim. Quando o salmista ele se humilhou diante da presença de Deus, igreja, o Senhor ele ouviu dos altos céus e respondeu o clamor dele. Sabe, o Senhor respondeu o clamor dele. O Senhor ele responde o nosso clamor quando nós nos humilhamos. O Senhor, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, o Senhor ele ouve do alto céu, igreja, e ele abre as janelas do céu e ele sara toda a terra. Ai, irmã, como assim sara toda a terra? O pecado, igreja, ele nos causa feridas. O pecado, igreja, ele nos causa machucado. E a Bíblia diz que o Senhor ele vem sarar. Sabe, igreja, quando a gente entra na casa do Senhor, quando a gente está vivendo numa prática pecaminosa e Deus usa a pessoa para pregar contra aquele pecado, é como se a pessoa estivesse dando uma facada assim na sua ferida, sabe? Igreja, eu prefiro imaginar, eu prefiro falar que ele é como se o Senhor viesse estar aplicando o seu remédio naquela ferida que é o pecado que causa a nossa alma, para curar aquela ferida. Sabe quando você se machuca, que as pessoas falam assim, lava com água, com sal para não inflamar. Então, igreja, aí você não sente aquela dor quando a água com sal, ela cai ali na pele, ela penetra ali na pele, você não sente aquela dor insuportável, mas depois vem e cicatriza. Assim também é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem quando a gente recebe ela dói, né, igreja? Mas ela vem para cicatrizar, ela vem para curar a ferida que é o pecado, ela vem para arrancar o pecado. Entendeu, igreja? Então, eu creio que o salmista, ele se entristeceu ali muito por ter perdido a presença do Senhor na vida dele, sabe? Então, irmãos, nós temos que valorizar a presença do Senhor na nossa vida. A palavra que eu trago nesse momento é que nós temos que valorizar a presença do Senhor na nossa vida. Que nós não devemos nos distrair com as coisas dessa terra. Porque, igreja, o momento que nós nos distraímos é o momento suficiente para o adversário tragar a nossa alma. Sabe? Eu tenho certeza que essa ministração ela vai alcançar muitas pessoas. Porque a palavra do Senhor fala que as palavras que saem da boca dele jamais voltarão vazias. Então eu não conheço, eu não sei quem vai ouvir essa ministração, eu não conheço. Sabe, mas o Senhor Deus, ele conhece a sua vida, ele conhece a minha vida. E ele sabe o que está acontecendo na sua vida, o que vai acontecer. Então, se você está pensando em desistir, não desista. Se você está pensando, Senhor, a luta está grande, a dificuldade está grande, eu não posso suportar, sabe? Senhor, eu já não tenho mais força, sabe? Quando a gente fala que a gente não tem mais força, é aí que a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, que Paulo ele se alegrava não na sua força, mas na sua fraqueza. Porque era na fraqueza do homem que a força de Cristo ela se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza, igreja, que nós reconhecemos que nós não somos nada. É na nossa fraqueza, igreja, que nós reconhecemos que nós somos pequenos se nós não tivermos o Senhor na nossa vida, igreja. Nós não temos a felicidade. A felicidade que o mundo oferece é uma felicidade passageira, é uma felicidade momentânea. É uma felicidade que está naquilo que a pessoa possui ou naquilo que a pessoa conquista. A felicidade do mundo é essa. A felicidade do mundo é momentânea, mas a felicidade, o gozo que a palavra do Senhor fala, que é fruto do Espírito Santo de Deus na vida de todos aqueles que praticam as sagradas escrituras, igreja. Esse daí não é dado pelo momento, não. Sabe? É dado, igreja, é dado Você pode estar passando por um momento difícil, mas dentro do seu coração ainda se regozija, porque você tem a presença do Senhor. Você tem o Senhor na sua vida. Você tem alguém que você põe toda a sua confiança e você crê que você depositando toda a sua confiança nele, você vai conquistar o seu milagre. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes do Senhor, que eles não se abalam, mas que eles permanecem para todo sempre. A Bíblia diz que muitos eles confiam em carros e outros em cavalos, mas eles cairão e eles fadigarão, ou seja, eles cairão e permanecerão caídos. Eles se cansarão e cairão, mas todo aquele que confia no Senhor, eles se levantarão e permanecerão. Entendeu? Quando hoje a gente vê um homem, ele está sendo afrontado pelo seu próximo, ele coloca a sua confiança numa árvore,
ele coloca a sua confiança no homem, ele coloca a sua confiança em tudo, menos no Senhor. E a palavra do Senhor fala que todos aqueles que colocam a sua confiança nas coisas dessa terra, eles perecerão. Mas todos aqueles que põem a sua confiança no Senhor, eles vencerão, igreja. Aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, eles vencerão. Eles se levantarão e permanecerão de pé. Porque a igreja, quando o povo de Israel colocou a sua confiança no Senhor, o Senhor se responsabilizava de cuidar de tudo para eles. Sabe, o inimigo afrontava, o inimigo poderia ter mais armas do que ele, o inimigo poderia ser até mesmo mais forte do que ele, né? Mas mesmo assim a vitória era do povo de Israel, porque era um povo que confiava no Senhor, era um povo que esperava no Senhor, era um povo que descansava no Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós descansamos nele, o Senhor quer que nós esperamos nele e que jamais nós venhamos perder a confiança no Senhor. Amém, igreja? Então, irmãos, nós não podemos desistir de maneira alguma. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos deixar o velho homem, igreja, ele reviver, ele ressuscitar. Não vamos deixar o velho homem ressuscitar. Que ele já morreu, então esquece ele. Esquece ele, porque nós somos chamados para viver uma vida com Cristo. Nós somos chamados para a liberdade, que nós não venhamos voltar a ser escravizados pelo pecado. Não queira voltar a ser escravo. Mesmo que a luta tá grande, mesmo que você esteja passando por dificuldade, jamais pense em voltar a ser escravo do diabo. Jamais pense em voltar a ser escravo do pecado. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para sermos livres. Nós sermos livres. E mais uma vez, igreja, eu repito, todo o homem ele está condenado, mas só o Senhor Jesus, nós entrando no caminho, o Senhor Jesus é o caminho. E se nós entrarmos no caminho, que é o Senhor Jesus, se nós conhecermos a palavra, que é o Senhor Jesus, se nós tivermos intimidade com a palavra, que é o Senhor Jesus, se nós colocarmos tudo aquilo que nós aprendemos na Sagrada Escritura na nossa vida, igreja, nós vamos alcançar a salvação da nossa alma, amém, irmãos? Então foram essas palavras que o Senhor pôs no meu coração, igreja. Me perdoe, irmãos, pela minha ausência, amém? Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor, ele estará, né, novamente me usando, né, para vida de cada um de vocês, né? Também o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai usar muitas pessoas também para a minha vida, porque todos nós precisamos aprender do Senhor na igreja. Porque, irmãos, uma palavra que eu admiro muito, que eu acho muito linda, é que quando Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né? A Bíblia diz que Paulo ele não foi buscar sabedoria. Paulo não foi aprender com os discípulos que andaram com Jesus. Mas Paulo, ele aprendeu com o próprio Deus. O que Paulo ensinava, ele não aprendeu com os discípulos, ele aprendeu com o próprio Deus. Isso nos ensina, igreja, a nós não apenas ficar ouvindo ministrações. Eu vou ouvir o irmão pregando porque o irmão é uma bênção ministrando a palavra do Senhor, a irmã é uma bênção ministrando a palavra do Senhor. Não, o Senhor não quer. É Deus que usa, sim, é Deus que usa, igreja. Mas o Senhor não quer apenas que nós íamos que nós íamos ouvir, né? Deus usar as pessoas para nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós íamos ter uma intimidade com Ele. E o Senhor quer fazer com que nós venhamos ser usados para a vida de outras pessoas também. Amém, igreja? Então, através dessa palavra, através dessa passagem, o Senhor ele desperta em mim, igreja, uma vontade de buscar mais a Ele, uma vontade de aprender não do homem, mas aprender do Senhor. Sabe, igreja? Aprender do próprio Deus. Olha que lindo, igreja. Olha que lindo você aprender do próprio Deus. Apesar de que quando nós vamos na casa do Senhor, é o Espírito Santo de Deus ele que está usando. É mais lindo, igreja. É quando nós dobramos os nossos joelhos, nós falamos assim: Senhor, me revela a Tua palavra. E quando nós examinamos as Escrituras, nós começamos a sentir uma paz dentro de nós, uma alegria, igreja, que é tão grande que nós queremos dividir com todas as pessoas. É isso que é lindo, Então, irmãos, receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale claramente no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a igreja.